Olá, amigos! Imagine um lugar onde o mundo deixe de ser como conhecemos. Gelo por todos os lados, por milhares de quilômetros, ocultando segredos ancestrais, artefatos enigmáticos e fenômenos inexplicáveis. A Antártida não é só um lugar frio da Terra, é um portal para o desconhecido. Aqui, cada passo de um explorador se torna uma revelação. E cada sussurro do vento nos lembra que a natureza guarda seus segredos com relutância. Mas, e se sob o gelo houver algo mais do que água gelada? Esferas luminosas, ruínas antigas e paredes subaquáticas. A Antártida parece nos convidar a desvendar seus mistérios, mas adverte: o preço do conhecimento pode ser alto demais para os exploradores. E no vídeo de hoje, vamos viajar para onde a realidade encontra os mitos e as descobertas científicas abrem portas para mundos que a humanidade teme admitir. A Antártida é o continente mais ao sul da Terra. Descoberto por exploradores russos em 1820, essa região, coberta por uma espessa camada de gelo, guarda muitos segredos. Há mais de 2 milhões de anos não há precipitação, mas a Antártida contém cerca de 61% de todas as reservas mundiais de água doce. Um dos objetos únicos escondidos sob a crosta de gelo é o Lago Vostok. Sua descoberta foi relativamente recente, em 1996, por meio de esforços conjuntos de cientistas polares russos e britânicos. A área do lago chega a aproximadamente 15.690 km² e a profundidade máxima excede os 1.200 metros. O lago está escondido sob uma geleira de 3.623 metros de espessura. Na superfície do lago, a temperatura cai para menos 54,5 graus Celsius e, embora não haja luz e a pressão seja muito alta, os pesquisadores ainda encontraram organismos vivos ali. Essas bactérias se desenvolveram isoladas de outras espécies. Por isso, são completamente diferentes dos micro-organismos conhecidos pela ciência. Essa descoberta foi precedida por um longo caminho. A perfuração do poço começou em 1989 por especialistas soviéticos, franceses e americanos. A partir de uma profundidade de 3.539 metros, alcançada em 1996, a composição química e isotópica do gelo e sua estrutura cristalográfica mudaram significativamente. Descobriu-se que o gelo é água doce congelada em um lago subglacial. Apesar das dificuldades e acidentes, as tentativas de aprofundar o poço continuaram todos os anos. Finalmente, em 5 de fevereiro de 2012, a uma profundidade de 3.769,3 metros, os cientistas concluíram a perfuração e alcançaram a superfície do lago subglacial. No entanto, o Vostok é apenas um dos muitos semelhantes na Antártida, cujo número total pode exceder 400. No território da Antártida, existem áreas onde a superfície da Terra não é coberta por corpos d'água. Um desses lugares é a Bacia de Bentley, localizada na terra de Maryburg. Esta bacia, provavelmente formada como resultado de processos tectônicos, atinge uma profundidade de 2.540 metros abaixo do nível do mar. Apesar de sua profundidade significativa, ela é preenchida com neve. O continente Antártida é dividido em duas partes, ocidental e oriental. As camadas de gelo da Antártida Oriental são significativamente mais espessas. Sua altura varia de 3.048 a 3.962 metros, enquanto a espessura do gelo da Antártida Ocidental é visivelmente menor, cerca de 1.097 metros. Essa diferença se deve ao fato de que sob o gelo oriental estão os restos do antigo subcontinente Gondwana, que inclui continentes modernos como África, América do Sul, Índia, Austrália e a própria Antártica. Quando Gondwana foi destruída pela atividade tectônica, parte do continente antártico acabou perto do Polo Sul, e suas antigas paisagens foram enterradas sob camadas de gelo. Essas antigas estruturas geológicas são chamadas de crátons, núcleos de pedra estáveis do continente, cuja idade pode variar de 100 a 500 milhões de anos. Desde o início do século XX, quando os primeiros exploradores foram conquistar o Polo Sul, começaram a surgir relatos de estranheza e anomalias nesses lugares.
No final da década de 1950, uma expedição ao Polo Sul, partindo da estação Mirny, terminou tragicamente. Dos 6 participantes, apenas 2 retornaram, e apenas um deles, Yuri Korchunov, manteve a clareza mental. Mais tarde, ele descreveu o ocorrido, alegando que o grupo foi atacado por uma enorme esfera brilhante com um diâmetro de 15 a 20 metros. Esse objeto, segundo Korchunov, mudava de cor e forma, às vezes lembrando um cilindro com algo como um orifício com o qual ele podia se mover. Sob a influência dessa criatura, a neve derretia instantaneamente e as pessoas sofriam queimaduras graves. Suas roupas se transformavam em trapos apodrecidos. Outro incidente ocorreu em 1966. A expedição dos Estados Unidos, que partiu da estação Midway, retornou sem perdas entre os 17 participantes, mas posteriormente, metade deles acabou em hospitais psiquiátricos. Todos os relatórios e registros desta expedição foram imediatamente classificados. Os pesquisadores, repetidamente, encontraram fenômenos místicos na Antártida, cujo aparecimento foi acompanhado por anomalias magnéticas e derretimento da neve, tornaram-se uma ameaça mortal para muitos participantes da expedição na área do Polo Magnético Sul. Esse fenômeno místico recebeu seu nome em 1966, graças ao físico americano Roy Christopher, que o chamou de plasmossauros. Ele acreditava que esses objetos eram seres vivos, consistindo de aglomerados de plasma. Alguns cientistas reconhecem a existência de tal anomalia, mas a interpretam de forma diferente. Eles acreditam que este é um aglomerado de energia psicofísica capaz de causar alucinações e danificar pessoas com poderosas descargas elétricas. Além disso, alguns especialistas sugerem que tais formações poderiam ter surgido muito antes do surgimento da vida orgânica na Terra. A expedição de 1912 à Antártida, liderada pelo famoso explorador britânico Robert Falcon Scott, terminou em tragédia em 1913. Acontece que apenas um participante conseguiu voltar para casa vivo, trazendo consigo arquivos fotográficos raros que podem conter informações sobre a lendária parede de gelo, um dos mistérios da Antártida. Segundo a lenda, esta parede cruza todo o continente gelado. A maioria das fotos tiradas pela equipe de Scott ainda está armazenada em arquivos britânicos fechados. No entanto, nos últimos anos, uma pequena seleção de fotos, supostamente capturando outra civilização além da parede de gelo, vazou para a internet. Em dezembro de 1912, fotos atribuídas a Robert Scott e datadas do período de 1912 a 1913 reapareceram na plataforma BitChute. Essas fotos mostram a paisagem atrás da barreira de gelo. Após superar uma zona de temperaturas extremamente baixa, um sul quente se abre com o desaparecimento gradual do gelo e o aparecimento de vegetação, incluindo florestas. E, finalmente, uma costa rochosa que se estende para o oceano desconhecido. Lá, ao longo da costa, estão espalhados vários artefatos, ruínas de templos antigos e estátuas representando pessoas e criaturas misteriosas. Muitos se perguntam por que os participantes das expedições polares tiveram que suportar provações tão difíceis, comendo alimentos congelados, esquivando e sofrendo de queimaduras, sabendo que a probabilidade de sobrevivência é extremamente baixa. Nenhum caçador de tesouros ou conquistadores espanhóis correram tal risco, apesar de sua coragem e prontidão para a aventura. Acredita-se oficialmente que Robert Scott morreu no caminho de volta para o navio Terra Nova, que o levou para a Antártida. No entanto, pesquisas não oficiais no final do século XX mostram que o famoso explorador pode ter sido morto. Descobriu-se que todos os pontos de descanso no caminho de volta estavam vazios. Os suprimentos de comida, combustível e equipamentos desapareceram, levando à morte da expedição. Alguns especulam que os suprimentos podem ter sido destruídos por certos predadores, mas a principal suspeita recai sobre o capitão do navio Terra Nova. Talvez Robert Scott tenha aprendido muito e não queria manter essas informações em segredo. Assim, ele poderia ter sido silenciado para sempre. Existe um mapa criado na antiguidade pelo almirante Piri Reis que impressiona com a precisão de exibir as costas e o relevo da Antártida como se tivesse sido compilado com a ajuda de satélites com sensores infravermelhos capazes de ver através do gelo.
Tudo isso sugere que a Antártida é um enorme refrigerador artificial criado para fechar a passagem para outros mundos. E essa verdade está sendo cuidadosamente escondida de nós. Talvez a Antártida seja apenas parte de outra muralha branca. No entanto, as pesquisas sobre ela são estritamente controladas e censuradas. Todas as informações sérias sobre a Muralha Branca são ridicularizadas ou desaparecem sem deixar vestígios dos arquivos e da internet. Esse objeto misterioso que se estende ao longo dos 180 graus meridiano no fundo do Oceano Pacífico foi apagado dos mapas e serviços de navegação. No entanto, marinheiros e mergulhadores experientes estão cientes de sua existência, mas evitam discutir o assunto. Dá a impressão de que alguém está propositalmente tentando esconder informações sobre esta estrutura. Este objeto misterioso, apelidado de Grande Muralha Branca em 2020, se estende da Antártida ao Ártico no fundo do oceano. O comprimento da parede é de cerca de 20.117 quilômetros e a largura varia de 914 a 3.962 metros, e a altura atinge 5.943 metros em diferentes pontos. A estrutura da parede é diversa. Em alguns lugares, são visíveis colunas de suporte e contrafortes. Em outras seções, estruturas semelhantes a portões e eclusas. Próximo a ela estão formações piramidais claramente de origem artificial, bem como áreas cobertas de lodo e areia. Em algumas partes da parede são observadas destruições, dando a impressão da presença de uma haste metálica ou outra dentro dela. Notavelmente, artigos sobre antigos objetos arquitetônicos nesta região, que podem ter pertencido a civilizações há muito desaparecidas, às vezes são publicados na literatura científica. No entanto, o fato da existência da Grande Muralha Branca permanece sob o véu do segredo da ciência oficial. A hipótese sobre sua existência foi levantada pela primeira vez por cientistas que estudavam icebergs quadrados no Mar de Ross, perto da costa da Antártida. Durante suas pesquisas, eles se depararam com um objeto misterioso que se assemelhava a uma enorme parede. Para entender a questão da Grande Muralha Submarina, vamos voltar à história. Em 1884, a comunidade internacional definiu o meridiano de Greenwich como zero. O nome meridiano foi dado em homenagem ao Observatório de Greenwich, em Londres, de onde se conta o tempo mundial. Entre os cientistas que participaram da discussão sobre a escolha do meridiano zero estava o escocês-canadense Sir Sandford Fleming. Havia rumores de que ele era membro de uma das lojas maçônicas e ocupava uma posição significativa nela. Fleming propôs estabelecer o meridiano zero ao longo da parede subaquática. Assim, a contagem do tempo deveria começar com os 180 graus meridiano. É interessante notar que este meridiano é um espelho oposto ao de Greenwich e divide o mundo em hoje e amanhã. No entanto, a proposta de Fleming foi rejeitada em favor de Greenwich. Talvez essa decisão tenha evitado transparência excessiva. A partir de 2010, fotos e vídeos da misteriosa parede subaquática começaram a aparecer na internet, filmadas por blogueiros e entusiastas que usavam mapas online e serviços de navegação para explorar o oceano. Cientistas e marinheiros expressaram cautelosamente seus pensamentos sobre a existência dessa estranha estrutura gigante no fundo do Oceano Pacífico. Infelizmente, agora temos que confiar exclusivamente nas imagens e vídeos preservados, pois em 2019, esta misteriosa formação foi removida da maioria dos mapas online. As pesquisas oficiais sobre este objeto também cessaram. As informações originais sobre a Grande Muralha da Terra apareceram nos mapas do Google, e antes de sua remoção, os representantes da empresa afirmaram que era apenas um erro de software, o resultado da sobreposição de fotos do fundo do oceano. No entanto, se isso ainda for verdade, por que em algumas áreas dos mapas do Google ainda são visíveis pirâmides, portões e outras estruturas incomuns semelhantes a estruturas artificiais desleixadamente pintadas? Quanto às diferenças de altura, elas parecem ter sido pintadas às pressas. Agora, quase todo o comprimento da parede foi substituído por uma paisagem subaquática turva, e os programadores do Google não estão mais comentando sobre este objeto. Observo que as primeiras menções a uma gigantesca estrutura subaquática surgiram muito antes do surgimento da internet.
Há uma profecia sobre o Czar Branco e a Grande Muralha Submarina, registrada no livro do profeta Zacarias. Ele fala de um certo Czar Branco Zorobabel, que um dia mostrará essa parede ao mundo. Supõe-se que ela se tornará a pedra angular, libertando a humanidade das correntes da mentira e revelando às pessoas a verdadeira essência do ser. Em 2024, vestígios da misteriosa parede puderam ser notados no arquipélago de Fiji. Os mapas mostram que ela cruza a ilha de Taveuni. Mergulhadores experientes há muito buscam estudar esta estrutura nesta área, mas o mergulho é permitido apenas em um local, onde está localizado um pitoresco recife de coral. Vou contar um fato interessante. Mergulhadores que se desviam do curso são recebidos por uma patrulha armada sem sinais de identificação, recomendando fortemente que sigam a rota turística. Se um mergulhador acabar acidentalmente em uma zona fechada com uma câmera fotográfica ou de vídeo, seu equipamento é confiscado e todos os materiais são excluídos sob o pretexto de proteção da natureza. Vale a pena mencionar que ao norte do arquipélago de Fiji fica a ilha de Rabi, uma parte significativa da qual é coberta por nuvens aparentemente especialmente tratadas. Na rede, você pode encontrar dados de que pesquisas secretas sobre a Grande Muralha Branca estão sendo conduzidas nesta região há muito tempo, e as ilhas foram alugadas por uma poderosa corporação por décadas à frente. Talvez esta seja a mesma organização envolvida em escavações secretas na Antártida. A ciência oficial aborda o tema da existência da gigante muralha branca no Oceano Pacífico com grande cautela. Curiosamente, nos arquivos da internet, ainda é possível encontrar antigas publicações científicas que mencionam indiretamente uma colossal estrutura subaquática que se estende de um polo ao outro no fundo do Oceano Pacífico. Por exemplo, na publicação internacional Nature Geoscience, há alguns anos, foi publicada uma série de artigos dedicados à Antártida, onde os pesquisadores analisam detalhadamente o fenômeno de icebergs perfeitamente quadrados ou retangulares na área do Mar do Ross. É precisamente lá, muito recentemente, a mesma enorme parede da Terra foi marcada nos mapas. É realmente surpreendente que nestes estudos os cientistas indiquem abertamente a presença de uma estrutura de pedra subaquática de dimensões gigantescas que, segundo eles, influencia a formação de icebergs quadrados. Além disso, nestas publicações é notado um fato curioso. De acordo com os cientistas, esta parede penetra profundamente sob a superfície da Antártida e, na verdade, a divide quase ao meio. Uma metade do continente de gelo é caracterizada por um relevo monolítico, enquanto a outra é de origem vulcânica. O que isso pode significar? Acontece que a Antártida é dividida em duas regiões absolutamente diferentes em termos de composição natural, ou a parede subaquática faz parte da barreira de gelo da Antártida. Quantos segredos mais a Antártida esconde? E os cientistas conseguirão desvendá-los todos? A resposta a estas perguntas permanece em aberto. O misterioso continente continua a guardar seus segredos, prometendo novas descobertas no futuro. E por hora é isso, pessoal. Deixe o seu like se achou o vídeo interessante, escreva seus comentários abaixo e até breve.